Elivaldo, mas nós estamos recebendo aqui o deputado Marden Menezes, do PSDB, que vai falar um pouco com a gente sobre essa reforma política, a princípio, e outros assuntos também. Deputado Marden Menezes, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. A reforma política, o que parece, vai passar mesmo aprovando o Distritão, que é essa votação para deputados, mas de acordo com o voto que eles receberam na urna, independente de partido ou coligação. Quem tem mais votos entra nas 30 cadeiras da Assembleia Legislativa. Isso é uma mudança para melhor ou para pior, deputado? Bom, antes de tudo, meu boa tarde a você, Joelson, ao Elivaldo e a todos os piauienses que estão nos assistindo. Na verdade, o Congresso há muitos anos vem empurrando para debaixo do tapete uma reforma política no sistema eleitoral brasileiro que é necessária e é exatamente a complexidade do atual sistema e a sua defasagem que levaram o Brasil a sofrer os escândalos que o Brasil teve exatamente pelo sistema de Caixa 2, corrupção, campanhas absurdamente caras. Isso levou a uma espécie de institucionalização da corrupção na esfera pública brasileira. O Congresso tem a responsabilidade e essa reforma urge, mas da maneira como está, me parece que com toda a crise política vivida pelo país e as turbulências mais recentes que, querendo ou não, acabam dominando as atenções do Congresso, a discussão ainda não foi tão profunda como se esperava. Como a classe política... Vai ser. E para essas eleições não vai mais ser. Olha, você citou, por exemplo, o Distritão, que, na verdade, quando se fala em distrito, seria dividir os estados por regiões. O Distritão acho até um nome, um apelido, uma denominação que não condiria com o sistema em si, que seria tornar o Piauí um único distrito, e já o é, um estado, mas abolindo a história das coligações proporcionais, da questão das legendas e dos quocientes partidários, que atualmente acabam influenciando na definição das cadeiras para as casas legislativas. Então, pelo sistema denominado Distritão, entrariam ou seriam eleitos os mais votados, aqueles que nominalmente tivessem mais votos. O que nós até ouvimos bastante junto à população, devido exatamente a essa complexidade do sistema proporcional atual, as pessoas dizem, mas por que é que não entram, ao final de tudo, os mais votados? Quer dizer, a população até parte nesse contato diário que nós temos reclamava dessa opção, né? ou por essa opção. Contudo, há também falhas no sistema, que é exatamente o desperdício dos votos dados para as legendas e para aqueles candidatos que, porventura, não lograrem êxito. É como se aqueles votos todos, ao final das contas, eles fossem desvalorizados no processo eleitoral. Eu, particularmente, para o momento, diante da completa confusão do que o atual sistema provoca e da maneira como está, na minha opinião, não pode continuar. Eu, particularmente, diante do que está acontecendo, a minha opinião é favorável ao Distritão como uma regra de transição, assim como se está discutindo lá no Congresso, para que nós possamos fazer a travessia, né, para o sistema que, na minha opinião, seria o mais adequado, que seria o distrital misto, né? Agora, deputado, com a definição de distritos e a votação tanto pelo critério distrital, como também nesse critério dos mais votados no todo, dentro do Estado. Deputado, novidade no Ninho Tucano. As convenções foram antecipadas de maio para a renovação dos diretórios, eleições dos diretórios, para dezembro. E essa antecipação teve uma motivação política. Como é que vai ser essa história? Bom, na verdade, formalmente ainda não foi comunicado, não houve essa designação, mas recentemente, numa reunião da Executiva Nacional, o próprio partido divulgou em redes sociais que haveria a intenção
de antecipar as convenções municipais e estaduais e a convenção nacional, que a princípio estavam previstas para meados de maio do próximo ano, de 2018, e essas convenções seriam então antecipadas já para dezembro desse ano. Inclusive com a perspectiva, segundo o que foi noticiado, pelo lançamento da pré-candidatura a presidente da República, né, a presidência da República do PSDB. Então, é o que está, vamos dizer, posto publicamente, mas falta ainda a formalização dessa decisão. O que eu entendo é que o PSDB, tendo aí como o grande foco a eleição nacional, o pleito que virá em 2018, pensando no país, o partido, de alguma maneira, precisa unificar, precisa alinhar, precisa convergir. E talvez essa antecipação seja no sentido de provocar esse alinhamento, né? Eu diria que os dois nomes hoje mais cotados dentro dos quadros do partido são o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com quem tive alguns contatos e estive agora no início do ano em audiência, uma das pessoas mais preparadas com quem eu tive a satisfação de conversar, homem de bem, de religião. Nós tivemos lá praticamente 1 hora de conversa e a preocupação dele é desde as questões familiares, religiosas, até mesmo a conhecer um pouco do potencial do nosso Estado, né? Ele foi tão cuidadoso que pegou lá o mapa e pediu para que nós dessemos uma pincelada por regiões nas características do Piauí. Então, pela gestão que se faz em São Paulo, pelos números que ele tem, que são extremamente favoráveis, na área da segurança, por exemplo, São Paulo regrediu bastante os índices de homicídio, de sequestros. É uma gestão na cidade talvez mais importante da América Latina, uma das maiores do mundo, e aliás, no estado, né, que tem a população, uma das maiores da América Latina. Então, entre Dória e então, Alckmin, seria Alckmin, né? O Alckmin, não é? Como nós já falamos, governador Geraldo Alckmin, e o segundo nome, né? O outro nome que o partido avalia com grande perspectiva também do prefeito de São Paulo, quer dizer, governador de São Paulo e o prefeito João Dória, que vem fazendo uma gestão que bateu recordes, né, de avaliação, de aprovação no seu início. Me parece que os números de aprovação... por algum... Olha, eu vejo os dois como grandes nomes. Creio eu que ambos teriam amplas condições de representar o PSDB e tendo a oportunidade de vencer as eleições, de fazer um grande mandato, uma grande gestão pelo Brasil, mas eu diria que até pela sua história dentro do partido, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, estaria um pouco à frente nesse debate, mas lógico que eu não quero aqui, nesse momento, também excluir a capacidade ou a importância que o prefeito de São Paulo tem, o João Dória, e caso venha a ser o prefeito de São Paulo, de minha parte terá o mesmo comprometimento, né, a mesma empolgação e o mesmo empenho em defender a causa, a bandeira e a maneira do PSDB de administrar. Faz parte da estratégia do PSDB ter um palanque em todos os estados, ou na maioria dos estados, ter uma candidatura própria no Piauí? Isso faz parte das discussões? Olha, eu creio que se o partido tem uma candidatura forte no plano nacional, é natural que o partido busque também ter candidaturas majoritárias no maior número de estados do país. Se isso será possível ou não, vai depender exatamente desse tempo até lá para se articular. A nível de Piauí, nós já tivemos candidaturas majoritárias. O prefeito Firmino Filho já disputou a eleição lá atrás, o doutor Silvio Mendes, quando estava no PSDB, também disputou. São grandes quadros e o PSDB teve essa oportunidade de disputar eleições no Piauí, embora tenha cometido alguns erros de estratégia, e creio que foram esses erros que não nos trouxeram êxito numa eleição a nível de Estado, né, para o cargo de governador,
Mas eu creio que o PSDB tem que ter essa lógica em todo o Brasil e essa lógica não pode ser diferente no estado do Piauí. Qual seria o nome? Eu continuo afirmando que o prefeito Firmino Filho seria um nome com ampla, vamos dizer assim, aceitação dentro do partido, pela gestão que faz em Teresina, apesar do momento de crise, mas continua fazendo muito por Teresina, e é o quadro que seria preferencial dentro de uma estratégia para disputar as eleições. Como ele tem dito, né, não passa, né, no momento pela sua cabeça disputar as eleições de 2018, mas em política as coisas são muito dinâmicas. Ele descarta o PSDB, não? Não entendi, Elivaldo. O prefeito descarta a candidatura, mas a direção do PSDB não. Não, de maneira nenhuma. Os deputados estaduais, nós temos uma bancada com 3 deputados estaduais que têm credibilidade junto à população, são parlamentares atuantes, permanecem na oposição, prestando um relevante serviço ao Estado, no polo de quem está na oposição, mas com muita responsabilidade. Mas o PSDB é um partido grande, tem que pensar grande, e é assim que nós imaginamos o cenário para 2018. Vai ter muita coisa para acontecer, eu tenho dito, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Nós temos a própria reforma política, que nós não sabemos o tamanho, né? Não sabemos exatamente quais os pontos que serão alterados, e está perto de termos essa definição, porque até outubro essa definição tem que sair, até porque as mudanças têm que estar previstas por lei pelo menos um ano antes do pleito. Nós temos também os desdobramentos da Lava Jato, que, querendo ou não, atingem diretamente e intimamente todos os estados brasileiros e a grande maioria das agremiações partidárias, de forma que esses 2 pontos, Lava Jato e a reforma política, elas serão determinantes para a convergência, o alinhamento e o debate, né? A aproximação entre as siglas, entre os partidos em 2018. Até lá, prever qualquer situação, eu diria que seria uma tremenda irresponsabilidade. Eu uso essa expressão, me perdoem, seria até burrice, porque pelo dinamismo da política e por termos 2 pontos que podem trazer mudanças bruscas no cenário brasileiro, esses 2 pontos nós precisamos aguardar com muita cautela o que vai acontecer para aí sim, em 2018, entrarmos de maneira, né, propriamente dita na discussão eleitoral. Tá certo. Queria agradecê-lo, deputado Marden Menezes. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui ao Estamos à disposição sempre. Muito obrigado pela oportunidade.